Aleluia! Dê um bom dia àquele que está mais próximo a você. A paz do Senhor. E poder se sentar. Deus nos indicou para que meditássemos hoje em Deuteronômio 26, da nossa jornada de leitura bíblica. Deuteronômio 26, a partir do verso 16. Enquanto você procura, estarei orando. Deus, mais uma vez, perdoe os nossos muitos pecados, perdoe as nossas ofensas contra Ti, contra o Teu Santo Espírito. Não retire de nós o Teu Espírito, Senhor, mas toda essa brecha que foi aberta, toda essa ofensa que foi cometida contra Ti, que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, Senhor, nos coloque aptos novamente para entrar em comunhão contigo, pois como igreja ressurreta e assentada em regiões celestiais, em Cristo Jesus, lançamos por terra toda e qualquer oposição maligna contra a ministração da Tua palavra, contra a Tua igreja. Tu não és bem-vindo nesse lugar. Bata em retirada agora em nome de Jesus, pois só autorizamos a manifestação do Espírito Santo de Deus no nosso meio, e que você diga amém. Então, Deuteronômio 26, verso 16. Hoje, o Senhor, seu Deus, ordena que vocês cumpram estes estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje, vocês declararam que o Senhor será o seu Deus, e vocês andarão nos seus caminhos, guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e que darão ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu povo próprio, como Ele prometeu, e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim Ele vai exaltá-los em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que vocês sejam um povo santo ao Senhor, seu Deus, como Ele falou, e que você diga amém. No domingo passado, nós dividimos o tema em que existe uma recompensa da honra. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema dentro do seguinte título: obedeça, honre a Deus. Vamos repetir comigo? Obedeça, honre a Deus. Mais uma vez, obedeça, honre a Deus. Deuteronômio significa repetição da lei. E por que a lei estava sendo repetida? Porque o povo havia desobedecido ao Senhor. E ao desobedecer ao Senhor, no dia D,
no dia que era para obedecer e entrar e tomar posse da terra, o povo retrocedeu e ainda disse em apedrejar Moisés, Calebe e Josué, que insistiam para que o povo obedecesse a Deus e entrasse para tomar posse da terra prometida. Foram 40 anos de peregrinação, 40 anos de deserto. E Deus jurou por si mesmo, dizendo: esse povo, essa geração, não entrará na terra. E assim aconteceu. Toda aquela geração morreu, e somente Josué e Calebe continuaram vivos para se apropriar da terra prometida. Então, Moisés, nas planícies de Moabe, ele repete a lei e prepara essa nova geração para tomar posse da terra prometida. Na aliança com Deus, Moisés, ele deixa claro que as bênçãos do Senhor, elas vêm através da obediência, e as maldições através da desobediência. Moisés, ao chegar ao ponto mais importante do seu discurso, ele exorta o povo a obedecer a Deus. Obedeça a Deus. Como se Moisés estivesse falando: olha, não vão fazer como seus antepassados, não vão fazer como o povo que morreu no deserto, obedeçam a Deus. E essa obediência, Moisés, ele cobrava que essa obediência, ela tinha que vir através da alma, ela tinha que vir através do interior, do coração. Não poderia ser algo mecânico, por obrigação, mas um reflexo do relacionamento do povo com Deus, em amor e em devoção a Deus. Porque o povo, essa geração não viu, mas a geração passada viu as maravilhas que Deus havia feito. E hoje, irmãos, contextualizando para os nossos dias, está chegando a hora da nossa entrada na Canaã celestial. Está chegando a hora. A nossa peregrinação no deserto da vida está findando. Nesse deserto da vida, nos deparamos com cansaço, com tristeza, com aflição, com decepções. Não há glamour nenhum em servir a Deus nesse mundo ao qual nós vivemos. É uma guerra, é uma batalha. Nós lutamos contra a nossa própria natureza humana, que quer nos impulsionar a entristecer e a ofender a Deus. Nós lutamos também contra Satanás e os seus demônios. Eles já estão derrotados na cruz do Calvário, mas nós não podemos ignorar, como disse Paulo, os intentos do inimigo, as suas intenções. Ele continua com seus ardis, ele continua trabalhando para, se possível, enganar os eleitos de Deus. Porque, amados, o adversário sabe que a igreja, ela vive debaixo da palavra. Então o que o inimigo faz? E a intenção dele é essa: é trazer a palavra para enganar os nossos corações. Através da palavra nós podemos desobedecer a Deus. Que isso, pastor? É isso mesmo. É você fazer o que Deus não está mandando você fazer, mas está na Bíblia, está na palavra. Então nem tudo aquilo que está na palavra é para você, nem tudo aquilo que está na palavra é para mim. Por isso que a sabedoria, ela é exaltada no livro de Provérbios. O espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus precisa se manifestar, e você precisa perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça?
porque o meu coração está inclinado a fazer tal coisa. Você tem que perguntar. E Deus, e o Deus que nós servimos, que tem boca e fala, Ele vai falar com você. Ele vai orientar você. Mais do que qualquer outra prioridade, nós precisamos honrar, nós precisamos obedecer, nós precisamos valorizar a Deus acima de tudo e de todos. O capítulo 26, Moisés orienta o povo a entrar na terra que o Senhor lhes dá por herança, e ele diz também, olha, entregue as primícias da terra. Vocês vão entrar nessa terra. Não esqueçam de separar o seu dízimo. Ele fala até dos dízimos. Acima do verso 12 tem o título assim, dízimos. E acima do verso 1, as primícias da terra. Quando vocês entrarem, honrem a Deus. Obedeçam a Deus. E nada irá lhes faltar. Mas, para esclarecermos a importância da nossa obediência a Deus, hoje nós vamos abordar 2 exemplos bíblicos que não estão nesse texto, mas que vão colaborar, endossando a importância de honrar a Deus, a importância de obedecer a Deus. Mas é bom lembrar que a honra, ela leva sempre consigo uma recompensa. Quer você honre a Deus diretamente, quer você honre a Deus indiretamente, saiba que esse ato, ele agrada a Deus. E Deus quer nos recompensar. Deus quer nos abençoar. O nome dele é exaltado quando as bênçãos de Deus se manifestam na vida dos seus filhos. Os não crentes, eles olham e falam, realmente, servir a esse Deus vale a pena. Servir a esse Deus é maravilhoso. Nós somos uma Bíblia ambulante. Nós somos, na verdade, um exemplo de que estamos profetizando para esse mundo, com a nossa própria vida, com o nosso andar, com o nosso falar. Vale a pena servir a esse Deus. E o primeiro exemplo, irmãos, está em 1 Samuel, capítulo 2. Não precisam abrir não, o multimídia vai projetar. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 27. Nesse capítulo, Deus, ele declara através dos lábios de um profeta, olhe para mim aqui, primeiro. Ele libera através dos lábios de um profeta, dizendo assim: honrarei aqueles que me honram e desprezarei os que me desprezam. Vamos ler? Então vamos lá. 1 Samuel, eu falei para abrir, eu mesmo não abri. 1 Samuel. Olha lá, como é que eu vou ler aquela parada lá? Por isso que eu tenho que abrir. Olha lá. Vocês olham para cá e ali que é para mim, isso, vamos lá, vou ler ali. Não, mas vou abrir aqui também, vai que fale ali o negócio. Eu tenho uma projeção ali também que ajuda o pregador. Então, 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso de número 27, diz assim, olha: profecia contra a casa de Eli. Um homem de Deus, um profeta, veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai
todas as ofertas queimadas pelos filhos de Israel? Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor Deus de Israel diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa do seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma, e todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com seus 2 filhos, Ófine e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente, e lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre, somente até aqui. Vamos entender então essa palavra dura que Deus liberou para o sacerdote Eli, dizendo para ele, resumindo: honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eli era um sacerdote-chefe, e seus filhos eram homens sem honra, não tinham respeito pelo Senhor, pelo povo e pelo ofício sacerdotal deles. E mais, Eli sabia desse comportamento desleal dos seus filhos. Diz o capítulo que Eli, no capítulo, aqui mesmo, número 2, que Eli repreende os seus filhos. Mas essa repreensão não valeu de nada. Os seus filhos continuaram a fazer aquilo que desonrava a Deus. Os seus filhos serviam o ofício sacerdotal da mesma forma, e foi por isso que Deus, através do profeta, declarou que Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Porque qual era a decisão que Deus estava cobrando de Eli? Tudo bem, você chamou a atenção dos seus filhos, mas você tem que ser mais enérgico e tirá-los da posição ao qual eles se encontram. Isso iria agradar a Deus. Vejam, irmãos, não é porque é só parente, não é porque é filho, é seu filho, é sua filha, você vai deixar a corda frouxa e deixar os seus filhos fazerem o que quiser. Tem que haver disciplina, tem que haver correção, tem que haver um chamado de atenção, mas tem que haver uma decisão, porque Deus cobra a decisão das autoridades. Em todo lugar, ou nós nos submetemos à autoridade, ou em outros lugares nós exercemos a autoridade. E Deus estava cobrando isso da casa de Eli. Olha, você tem que fazer algo, mas ele não fazia. Ele foi empurrando com a barriga.
Não, eu já chamei a atenção deles, agora é com eles. Ele tinha que tirar eles do ofício sacerdotal. A desonra, irmãos, ela destrói a credibilidade. Como falamos na semana passada, a desonra mancha a reputação perante amigos, perante a família, perante a igreja. A desonra afasta as pessoas, destrói relacionamentos e pode até trazer a morte. Falamos da morte de Judas na semana passada. Agora estamos abordando a morte dos 2 filhos de Eli e de Eli também. Os 3 morreram no mesmo dia, mas antes foram exortados por Deus. Portanto, a desobediência do sacerdote Eli e seus filhos trouxe uma maldição. E qual foi a maldição? Todos eles morreram no mesmo dia. O nosso Deus não é o Deus da morte, é o Deus da vida. Ele não quer que você morra, Ele quer que você viva, e viva para a glória dEle. Porém, quando a nossa obediência não honra a Deus, nós estamos cavando a nossa própria sepultura. E às vezes não morremos não, como Deus disse: olha, eu vou tirar toda a tua descendência do serviço sacerdotal. A maioria dos seus parentes não vai alcançar a velhice, e aqueles que alcançarem, eles vão ficar mendigando pão. Eles vão viver uma vida miserável, falando em nossas palavras. A pergunta é: do que adianta continuar vivo e vivendo uma miséria? Do que adianta continuar vivo, mas trazendo sofrimento para a nossa própria vida? Falamos na semana passada, e eu quero repetir para que isso fique bem gravado nos nossos corações. A nossa vida, a nossa experiência de vida, ela vai montando um padrão de viver. E esse padrão, para muitos crentes, acaba sendo um engano e um tropeço. Por quê? Vamos falar do dízimo, né? Já que lá no capítulo 26 de Deuteronômio, abre falando da entrega das primícias e dos dízimos. Aí o que acontece? Na nossa caminhada cristã, eu deixo de dizimar um mês, dizimo outro, eu dizimo 3 meses, aí daqui a pouco também paro de dizimar, fico 6 meses sem dizimar, mas quando eu não dizimo, nada de ruim acontece comigo. Aí o que vem no meu pensamento? Bem, eu não dizimando ou dizimando, Deus continua me abençoando. Qual é o padrão que está formando em você? É um padrão de desobediência. Você não está acostumado a obedecer, mas a desobedecer. Porém, Deus não disciplina imediatamente, Ele é longânimo, para que nós nos arrependamos e venhamos obedecer a sua palavra. Só que chega um dia, que é o dia da decisão. É o dia que vai marcar a tua vida nessa terra, para que você não viva uma vida miserável, mas para que você possa colocar as mãos em tudo, venha prosperar. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre você. Por quê? Porque eu vou honrar aqueles que me honrarem, e vou desprezar aqueles que me desprezarem. Mas você já formou um padrão. E qual é o padrão? Eu fazendo ou não fazendo, nada de ruim acontece comigo, então eu vou continuar não dando o meu dízimo. Precisamos honrar e obedecer a Deus acima de tudo e de todos. O segundo exemplo já não fala de desonra, fala de um ato de honra.
um ato de obediência que está em Gênesis 22, multimídia. Deixa ele abrir, não abra não, nós vamos para adiantar, pois temos hoje uma atividade e eu estou correndo com a palavra. Em Gênesis 22 foi quando Deus põe Abraão à prova. E Abraão, por honrar a Deus e obedecer a Deus, ele também foi honrado. E mais, antes de entrar no texto, diferente da tentação, porque Deus quando prova, Deus não prova para nos entregar ao pecado, mas a tentação sim. A tentação leva o homem ao pecado, a provação de Deus não. A provação de Deus tem um propósito de abençoar a nossa vida, de nos honrar, de nos purificar, de nos fortalecer na fé. Quem sabe você está aqui nessa manhã e está sendo provado e provada por Deus e nem sabe. Deus, quando prova os seus filhos, ele usa até os demônios. Que isso, pastor? Vê com Jó. Jó não foi provado por Deus, e Deus permitiu que Satanás tocasse em algumas áreas da vida dele. Na verdade, não adiantava dar ordem a Satanás, porque ele estava também debaixo de uma ordem de Deus e uma autorização de Deus. Porque quando Deus prova, irmãos, não adianta repreender o inimigo. Ou você faz o que Deus está agradando a Deus, ou então você vai voltar para o final da fila reprovado para passar pela prova novamente. E passa pela prova dando glória a Deus. Então, na perspectiva bíblica, provação não são castigos, mas é uma ferramenta de crescimento. Deus quer que você cresça. Deus quer que você amadureça. Na provação, Deus traz à tona o que está escondido, principalmente no nosso coração, em nós. Provação produz desapego. Veja, Eli era muito apegado aos seus filhos. Não que uma mãe e um pai deva viver desapegado dos filhos, mas se é para honrar a Deus, é Deus em primeiro lugar e os filhos em segundo. É Deus em primeiro lugar, ainda que os filhos não compreendam. Hoje, os meus filhos são os meus parentes, não são mais a minha família. A minha família é eu e minha esposa. Estou com um ninho vazio dentro de casa. Cuidamos dos nossos filhos. Cuidamos até mesmo da educação deles religiosa. Cuidamos até mesmo para que eles continuassem servindo ao Senhor. Não há uma garantia. Na verdade é que ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Mas não há garantias. Por isso que a gente tem que estar debaixo de uma constante humilhação e falar: Senhor, me ajude. Não deixa que os meus filhos, ao crescerem, possam se desviar da tua presença. Valeu todo o esforço, dedicação que eu e minha esposa fizemos para que os nossos filhos não somente continuassem da presença de Deus, mas formassem também famílias abençoadas. Eu interrompi várias vezes os meus 2 filhos nos seus relacionamentos. Eu falei: olha, eu não sinto paz nessa situação. Mas pai, eu amo, mas vai desamar. Porque mais tarde, quem vai colher os espinhos sou eu. Você vai fazer filho, vai fazer filha,
E sabe quem tem que pagar a pensão? Você não tem dinheiro, a justiça vai bater na minha casa para me pagar a pensão. Mas graças a Deus, eu não falei dessa maneira tão grossa, mas teve momentos que eu falei sim. Teve momentos que eu apertei. Bom que o Rodrigo nem está aqui hoje. Ainda falei para ele, olha meu filho, eu não quero o seu mal não. Mas se você me ouvir, você vai ter um futuro promissor. Papai não quer o teu mal. Por quê, irmãos? Hoje a gente fica assim, com esse andaço aí de homossexualismo, lesbianismo. A gente aperta um filho, aí já pensou, o filho vira homossexual. A filha vira uma lésbica, começa a ter relacionamento com outras mulheres. Esse não é o meu desejo, esse não é o teu desejo para entregar os nossos... Então eu apertava e assoprava. E assoprava às vezes para dar um alívio a eles. Mas eu falei com eles, rapá, a decisão da escolha de alguém é para a vida toda. Você vai escolher uma única vez. Se você me deixar te ajudar, eu vou interceder, porque eu quero o teu bem como um pai. Então, as maiores provas da obediência e da desobediência acontecem dentro da nossa própria casa, irmãos. Aconteceu na casa de Eli e aconteceu também na casa de Abraão, quando Deus pediu a ele um filho. Vamos ler. Verso 1, 2 e 3. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, o que Abraão fez? Que absurdo que Deus me pediu, eu não vou fazer nada disso. Não, ele levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo seus 2 servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Nada que fosse pedido poderia ser mais difícil para Abraão abrir mão do que o seu filho. Deus poderia pedir os seus bens. Deus poderia pedir para Abraão, olha, me entrega a sua esposa. Na hora, Senhor, pode levar, Lá não é? Eis-me aqui, mas leva ela, Senhor. Não. Tocou naquilo que ele mais amava. Por isso que obedecer a Deus, irmãos, é simples, mas não é fácil. Exige renúncia. Tem um preço a pagar. Mas Deus pediu aquilo que Abraão esperou por 25 anos para receber. Ele esperou com toda a dificuldade e debilidade dele, assim como a nossa também. A gente faz besteira, Deus fala e a gente quer gerar Ismael aí pela vida, só para a nossa própria tristeza. Porém, Abraão honrou e obedeceu a Deus mais do que qualquer coisa. E quando estava para sacrificar o seu filho, do céu, o Senhor bradou o nome dele: Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você me honra. Agora eu sei que você me obedece. E segunda vez, Deus falou ainda no monte, dizendo para ele assim: olha, porque você fez isso,
certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência. Então, irmãos, não tem outro caminho ou condição. As bênçãos de Deus só vêm através da obediência, e as maldições através da desobediência. Se Deus está te pedindo algo, faça logo. Faça logo. Deus falou? Tem certeza? Tem certeza mesmo? Se tem certeza mesmo, olha, Deus está falando. Ninguém, olha, quando Deus nos pede algo, não espere compreensão de ninguém. Ele está falando é contigo, diretamente. Ele está te pedindo algo. Ele está te cobrando uma obediência. Então, faça o que Deus está mandando. Não faça o que você quer fazer. Eu espero que as suas decisões estejam pautadas debaixo de temor e tremor a Deus. Porque, irmãos, eu não sou dono da minha própria vida. E às vezes eu tenho que tomar decisões que vocês também não vão compreender. A visão de vocês para cá é uma, a minha visão para lá é outra. E ser pastor não pode ser covarde. Não pode ficar preocupado com as caras feias, ou vou sair da igreja. Não pode. Como eu já falei aqui, Deus me cobrou certa vez de tirar um irmão aqui do IBRMEC, dizendo, olha, eu não quero que esse homem seja o meu pastor. Eu fiquei 1 ano lutando, por quê? Aquilo ia me trazer um aborrecimento, irmãos. Às vezes aquilo que Deus pede, acontece, traz aborrecimento mesmo. Sabe por que Eli não tirou os filhos dele do ofício sacerdotal? Porque ia trazer aborrecimento para ele. Então, nós não somos chamados para sermos pacificadores. Nós não fomos chamados para a paz, e sim para a guerra, disse Jesus. Tem uma espada na nossa mão. E a espada é a palavra revelada que Deus fala que tem que agir. E dentro de casa eu vou colocar filhos contra pais, pais contra filhos. Porque eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ainda que a tua família não compreenda, você tem que decidir fazer a vontade de Deus. Aí esse irmão que eu tomei a decisão, foi para as redes sociais, começou a falar com A e B, e falando mal de mim. Eu falei, tá vendo, Senhor? Eu sabia que isso ia acontecer. Que aborrecimento. Olha, para ser líder, irmãos, você não pode ficar querendo poupar a tua própria vida e pensar o seguinte, não quero que ninguém fale mal de mim. Todo mundo aqui já falou mal de mim. E graças a Deus, até ela. Mas na verdade, irmãos, se você se preocupar com isso, tu não faz a vontade de Deus. Tu não obedece a Deus. Aí vários irmãos vieram me questionar. Eu falei, olha, sabe o que Deus disse para mim? O que, pastor? Que eu estava criando uma cobra para me morder. E se eu continuasse, eu ia colher consequências terríveis. Então eu resolvi obedecer. E olha, irmão, fiquei 1 ano lutando. Abraão ali foi no dia seguinte. Eu fiquei 1 ano, não, protelando, vai dar certo, ele vai mudar, ela vai mudar. Mas Deus já tinha falado. Então, se Deus já falou algo com você, o que você está esperando? Como afirmamos aqui, renunciar. Entendemos essa palavra, mas não é fácil. Provérbios 3,
versos 9 e 10. Olha a sabedoria de Salomão, que eu chamei de Sansão, né, semana passada. Honre, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Honre o Senhor com os seus bens, com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Volta ao verso 9. Honre o Senhor. A entrega das primícias é uma das formas que nós honramos a Deus. Mas a forma básica de honrar a Deus está na obediência. Lembre do que Deus disse através do profeta ao sacerdote Eli: honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. As maiores provas de obediência, de desobediência, acontecem dentro da nossa própria casa. É na nossa casa. Você não pode afrouxar a corda. Tem exemplos, irmãos, de pais que foram enérgicos, puxaram a corda, perderam os filhos. Vou sair de casa. O filho já era maior, já trabalhava, tudo bem. Mas mais tarde o filho voltou e falou: pai, mãe, me perdoe. Eu estava cego. Vocês estavam certos em me chamar a atenção. Aqueles que chegam a essa conclusão por se humilharem são honrados por Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Aí você vai lá e honra e fala: puxa, agi de desrespeito, de vergonha, envergonhei vocês saindo de casa da forma ao qual saí. Mas quando desce assim, irmãos, tem uma recompensa para receber da parte de Deus. Deus quer nos recompensar. Deus tem um galardão, não é após morte, não, ainda em vida. Mas você precisa obedecer. Não é fazer da tua forma, é fazer daquilo que Deus está orientando. E quem sabe você está debaixo de uma aprovação da parte de Deus e não sabe. E olha, obedecer a Deus não é fácil. E obedecer a Deus não é fácil também no seguinte fato: nós não recebemos a honra e a recompensa imediatamente. Às vezes passa-se 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas Deus lembra do que você fez honrando a Ele, e Ele vai te recompensar. Às vezes a gente quer, toma lá da cá. Não é assim, as coisas de Deus não são assim. Tem um tempo. Tem um dia D que Deus escolhe. Tem um dia que Deus escolhe. Hoje eu estou derramando graça para que haja cura na minha casa. Às vezes nem sempre nós estamos na casa de Deus, mas Deus marca um dia, e naquele dia, ao invés de você vir para a casa de Deus, você escolhe fazer outra coisa. Você perdeu a oportunidade que Deus está dando. Diz que Simeão, ele recebeu uma revelação que não morreria sem antes ver o Messias, o Cristo. Ele estava em casa e ele foi tocado por Deus para ir ao templo, e quando ele chegou no templo, era o dia D.
era o dia do cumprimento da promessa que Deus fez para a vida dele. Deus tem uma promessa na tua vida e Ele vai cumprir no tempo dele, na hora dele, mas você tem que obedecer. De pé, vamos orar. Vamos orar. Senhor, coloque a mão no seu coração. Antes de orar, eu quero chamar aqui aqueles que estão com dificuldade de obedecer. Não é fácil, não. Tem um preço. É uma guerra, é uma batalha. Há um interesse do inimigo que você não obedeça a Deus, porque ele não quer que a tua vida seja abençoada. E eu quero ajudar você. Como Arão e Ur levantaram os braços de Moisés, eu quero levantar os teus braços e te ajudar, para que você não desfaleça, mas você honre a Deus. Saia do seu lugar, você que precisa honrar a Deus, obedecer. Mas está uma guerra, está uma batalha. Mas olha, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Venha pedir ajuda ao Senhor. Meu Deus, a obediência, ela é uma semente que nós lançamos na terra, Senhor. É uma semente que com lágrimas nós lançamos a nossa semente. Porque aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, Senhor. Hoje nós estamos chorando, Senhor. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, aleluia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Senhor, se o tempo agora são de lágrimas, se o tempo agora, Senhor, são de desconforto, de dor, Senhor, ajuda-nos a não retroceder. Ajuda-nos, ó Deus, a te obedecer, Senhor, a pagar o preço que for, Senhor, mas honrar o Senhor, colocar Deus em primeiro lugar, Senhor. Nos ajude, Senhor, porque aqueles que honram ao Senhor serão honrados por Ele. Então, Senhor, que uma graça, que o poder do Espírito Santo venha sobre esses que humildemente se colocaram aqui perante o Teu altar, Senhor. Senhor, externando a dificuldade deles em obedecer. Está sendo difícil, Senhor. Deus, mas eu estou aqui, Senhor. Nós como igreja estamos aqui levantando os braços deles. Eles não vão desfalecer, eles não vão parar no caminho, não, Senhor, porque o Senhor está separando uma grande recompensa. O Teu galardão será sobremodo grande, em o nome de Jesus. Que a igreja diga amém e vamos aplaudir a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado pela graça em Te obedecer. Aleluia. Voltemos. Hoje é o dia do pastor. Comemora-se o dia do pastor. E a Escola Bíblica Infantil tem uma apresentação a fazer